Fala investidor, você já parou para se perguntar como Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, faz para montar a sua carteira de investimentos? Como foi que ele transformou a Berkshire Hathaway num negócio trilionário apenas investindo em outros negócios? Hoje eu vou revelar para vocês um pouco dos segredos dessa carteira, algumas mudanças e alterações estratégicas que Buffett está fazendo e o poder de caixa que ele tem guardado, pronto para novas aquisições. Então, antes de continuar, já não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Bom, para quem não conhece, o Warren Buffett é conhecido como o Oráculo de Omaha. Ele é conhecido mundialmente como o maior investidor de todos os tempos. Buffett é simplesmente o prodígio de um cara chamado Benjamin Graham, que é basicamente o cara que fundou e criou a estratégia do valuation, estratégia que Buffett usou durante décadas para acumular e criar o patrimônio que ele possui hoje. Mas o que faz o portfólio de Buffett ser tão especial quando comparado aos demais? E o que faz a carteira de Buffett ser tão especial está fundamentada em sua estratégia, que é o valuation, e em suas decisões assertivas de empresas sólidas e concretas, visando sempre o longo prazo. Isso quer dizer que Buffett sempre comprou negócios que estrategicamente estavam subvalorizados no mercado. Ou seja, imagine que você vai no mercado e tem um café sendo vendido, vou aproveitar esse termo que está bem engajado no momento pelo alto preço. Imagine que você vai no mercado, pega um cafezinho lá que geralmente custa R$ 25 e ele está sendo cotado a R$ 10. É uma promoção muito boa. Claro, tu vai avaliar se ele não está vencido, se ele não está perto da data de validade, se ele não está rasgado, danificado, algo do tipo. Não estando desta forma, ou estando de alguma forma que você consiga consertar, ou seja, a empresa consiga se resolver ao longo do tempo, vale a pena comprar esse café, porque ele vai se valorizar. Então você compra ele por 10, guarda ele na tua casa, faz o que precisar fazer com ele, e aí você consegue repassá-lo futuramente pelo preço de mercado, talvez seja 25, 30 reais, e é assim que Buffett estrategicamente compra suas empresas e busca essa valorização. Eu posso citar inclusive 3 negócios aí que são a cara de Warren Buffett. A primeira deles é a Coca-Cola, uma empresa que ele comprou lá nos anos 80 e que ele mantém em seu portfólio até hoje. Uma empresa que cresceu muito em valor de preço, mas que também trouxe bastante retorno em dividendos. Outra empresa clássica no portfólio de Buffett é a American Express, uma empresa que ele já tem há muitos anos também, que trouxe uma rentabilidade muito significativa. E por fim, a grande Apple, marca aí possivelmente do celular que você está me assistindo ou de alguém que você conhece, ou seja, uma das marcas mais poderosas do planeta e hoje a maior empresa do mundo. Lembrando que a Apple é a maior posição de Buffett no seu portfólio há muito tempo. E já que estamos falando do portfólio de Buffett, nada melhor do que abordar tópicos sobre o portfólio atual do Oráculo de Omaha. Então hoje temos um portfólio bem distribuído. Buffett está totalmente arisco com o mercado americano, isso é muito nítido. A idade dele acaba pesando um pouquinho também nas decisões, ele já passou dos seus 90 anos, mas ele não prima sempre pela idade que ele tem, ele não deseja ficar rico, ele já deixou isso muito claro, porque tudo que ele tinha para conquistar ele já conquistou. O foco dele é trabalhar em cima da Berkshire Hathaway, sua empresa, e na sua sucessão. Então segue aqui o portfólio atual das empresas de Buffett, onde podemos reforçar novamente aí que sua maior tese, sua maior posição está em Apple, mesmo que ele tenha reduzido ela pela metade nos últimos tempos. Então hoje com aproximadamente ali 28, 30% do seu portfólio está alocado nas ações da famosa maçãzinha mordida. Fechando o top 3, temos 2 empresas do segmento financeiro. Uma delas a American Express, já citada nesse vídeo, e a outra é o Bank of America, um banco muito famoso lá nos Estados Unidos. A soma dessas 3 empresas que configuram-se o ranking, o top 3, já superam metade do portfólio de Buffett, ou seja, ele está extremamente alocado nessas empresas falando em renda variável nos Estados Unidos. Na sequência, podemos citar outras empresas com um percentual relevante também do seu portfólio. Em quarto lugar, temos a Coca-Cola, que eu não preciso descrever, que aqui todo mundo já deve conhecer. Na sequência, temos a Chevron, com aproximadamente ali 4, 5% do portfólio. Chevron é uma empresa aí que atua com o petróleo como sua matéria-prima. Assim como a Chevron, temos a Ocidental Petroleum, uma posição não tão antiga de Buffett, uma posição mais recente, aquisicionou essas ações não tem muito tempo, tá? E também é uma empresa do ramo petrolífero. E para fechar o ranking ali de maiores posições do portfólio, podemos citar a Moody's,
a Kraft Heinz, muita gente conhece também aí, popular pela maionese aqui no Brasil. Temos a Chubb, uma empresa de seguros, tá? Uma empresa bem interessante também. E por fim, a Davita Healthcare, uma empresa ali de cuidados pessoais. E com uma posição minúscula no portfólio de Buffett, porém está lá e que a gente não pode deixar de passar, é a nossa famosa Nubank, o banco roxinho aí brasileiro, com uma posição bem pequenininha. Inclusive ele reduziu pela metade também nos últimos tempos, o que já era pouco, ficou ainda menor. Mas precisamos citar porque é a empresa brasileira dentro do portfólio de Buffett. Entre as principais mudanças no portfólio de Buffett, precisamos prestar atenção em algumas. Uma delas é o forte incremento nas posições de setores de energia, ou seja, Buffett é super adepto às petrolíferas. Podemos entender ali também que ele tem forte posição na Chevron, certo? E agora ele também entrou com uma boa posição na Ocidental Petróleo, somando ali dá cerca de 10% do patrimônio dele só nessas duas empresas. O que Buffett demonstra com isso? Buffett não acredita que esse negócio de energia limpa vai ser a nova realidade do nosso planeta. Buffett acredita que lá para 2050, 2060, época que ele mesmo diz que não estará mais vivo devido à sua avançada idade, ele acredita super que o petróleo continuará sendo a força matriz da energia do nosso planeta. Então, mesmo que não seja a energia mais limpa, mesmo que tenha todos esses movimentos em busca de uma energia mais limpa, Buffett deixa bem claro e acredita que as petrolíferas ainda têm muito espaço para crescimento, pois esse processo de energia limpa, não que não vai dar certo, mas que vai ser um processo que não vai ser tão rápido quanto alguns acreditam que será. Outro tópico bem importante de mudanças no patrimônio no portfólio de Buffett é a redução que ele fez em Apple, ou seja, ele reduziu ela pela metade. Apple era a maior posição da carteira do Buffett, assim, por muito, porque ele comprou uma fatia relevante e as ações bombaram muito bem, ou seja, subiu muito forte o seu valor de mercado, trazendo uma excelente rentabilidade para o portfólio de Buffett, mas também destoando bastante aí das suas outras ações, seus outros ativos. Isso demonstra que, ponto 1, ele está rebalanceando a sua carteira, deixando de estar tão exposto assim numa empresa só, e também acredita que o espaço para a Apple crescer já não é tão nítido igual era quando ele comprou as ações pela primeira vez. Então fica aí como um forte recado de Buffett para o mundo. Outro ponto é que ele está se desfazendo aos poucos também das ações bancárias, setor financeiro. Aos poucos ele vai reduzindo, ele já teve uma posição muito maior. Então bancos como o Wells Fargo, por exemplo, que ele tinha uma grande posição, ele já não tem mais. E por fim, e talvez o mais importante de todos, é a formação de caixa. Buffett vende essas ações, se desfaz desses ativos, mas ele não compra outros em renda variável, não compra outras empresas. Eu vendi aquela porque eu identifiquei uma melhor oportunidade aqui. Muito pelo contrário, Buffett está pegando esse dinheiro e eu não vou falar que ele está colocando debaixo do colchão, porque é loucura pensar que esse dinheiro cabe lá. Então ele pega esse dinheiro e ele coloca em caixa, a gente chama de disponibilidade, ou seja, é um dinheiro fácil, que assim que ele tiver o interesse, ele saca e faz a aquisição necessária. Porém, esse dinheiro obviamente fica rendendo em algum lugar. Buffett é o oráculo de Omaha, então ele coloca esse caixa numa renda fixa, e a renda fixa, querendo ou não, nos últimos tempos estava pagando um bom retorno, né? Dito que os juros nos Estados Unidos também subiram. Está caindo agora, mas subiu bastante, então isso remunerou eles em dólar, aproximadamente 4, 5%, o que é muito lá para eles, isso não é normal, tá? Então ele acabou aproveitando esse movimento também e colocou muito dinheiro em suas disponibilidades, ou seja, hoje o Buffett conta com um caixa absurdo, e é exatamente nesse tópico que eu vou entrar agora. Bom, Warren Buffett tem sua empresa sediada nos Estados Unidos, então, obviamente, ele acredita que lá seja o melhor lugar para estar. Dito isso, a sua reserva, toda a sua estrutura de caixa e disponibilidade citada agora, está em dólar. Alguns investimentos ele faz por fora em outras moedas, mas a brutalidade do teu portfólio está em dólar. E aí eu poderia comparar o caixa de Warren Buffett com o caixa de outras empresas, poderia comparar o caixa de Warren Buffett
com o tamanho de outras empresas, de outros milionários, bilionários, trilionários, tá? Porém, eu não vou fazer isso. Eu vou comparar o caixa de Buffett com outros países. Estou falando da reserva em dólar de Buffett comparada com outros países. Estou falando da maior moeda do mundo, a moeda que todo país tem, ou ao menos deveria ter, como disponibilidade, como reserva de valor. Então acredito que na sua tela já esteja aparecendo, vou até me escorar um pouco para o canto, a relação e a comparação de Buffett, sua reserva de valor em dólar, ou seja, seu caixa, comparado com países. Ou seja, aqui eu estou falando de China, estou falando de Brasil, estou falando de Índia, estou falando de Canadá e por aí vai. Desta forma, podemos dizer que apenas 5 países possuem uma reserva em dólar maior do que a de Buffett. Esses países são a Rússia, a China, o Japão, Hong Kong e a Alemanha. Na 6ª posição estaria o Warren Buffett, como se fosse um país, e na 7ª posição o nosso querido Brasil. E aí países europeus relevantes mundialmente, como Itália, França e etc., esses países contêm uma reserva em dólar menor do que o Warren Buffett. E aqui entra uma questão muito importante. O Warren Buffett é dono de algumas das frases mais excêntricas do mundo, ou seja, frases que devemos considerar ao tomarmos decisões. E uma delas é: se não tem nada a fazer, a melhor decisão que você pode tomar é não fazer nada. Então, com essa frase, ele deixa bem claro o momento que ele está vivendo. Ele está pegando o seu retorno de ações lucrativas historicamente para a companhia, ao invés de aplicar em outras ações que tragam dúvidas ali para ele perante o momento do mercado, ele opta por colocar esse valor em reserva, ou seja, em renda fixa para render menos, porém uma rentabilidade que é garantida. Então, para fechar, podemos falar que o portfólio de Warren Buffett é o mapa do tesouro para todos os investidores. Empresas sólidas, visão de longo prazo e uma disciplina inabalável. E com esse caixa podemos dizer que ele está pronto, preparado e querendo, observando novas oportunidades e se garantindo perante o momento de incertezas do cenário global. E aí eu te convido a participar aqui nos comentários. Qual empresa de Warren Buffett você consome, qual você investe e qual você gostaria de ter em sua carteira? Comenta lá. E obviamente, se tu curtiu esse vídeo, não esqueça, por favor, de deixar o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo seu que também curte o mercado e que obviamente precisa conhecer Buffett e suas opções de compra do seu portfólio. Por favor, caso você tenha curtido o vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Estamos começando agora, então ajuda a gente e compartilha com aquele teu amigo que precisa conhecer o Warren Buffett ou que, caso já conheça, precisa conhecer ainda mais. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.